Então, nós escutamos o capítulo 3, é muito importante esse capítulo 3 para nós compreendermos o pecado original, para nós nos compreendermos, tá certo? Então, se a gente aqui tivesse tempo, a gente ia ler o capítulo 1 e o capítulo 2, fica como um exercício para vocês. Então, no capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis, são dois relatos que falam da criação. No primeiro capítulo, nós vamos escutar um capítulo que vai aprofundar de modo mais teológico, a gente poderia assim dizer. É uma escola sacerdotal que escreveu esse capítulo, então você vai ver uma linguagem muito mais teológica, que tem ali como objetivo mostrar o valor do sábado como dia consagrado a Deus. Deus cria todas as coisas e descansa depois da criação. Então, ali é um relato que vai aprofundando o valor do sábado como dia consagrado a Deus. Mas nessa passagem nós vamos perceber, capítulo 1 do Gênesis, nós vamos perceber que tem alguns cria o homem, aqui o homem não dentro da definição sexual, né? Não a definição sexual, o homem enquanto masculino, mas o relato mostra, na verdade, a criação da humanidade, né? Então, quando fala ali do homem, está falando da humanidade. Deus cria homem e mulher. E o relato vai dizer que Deus viu que essa última criação que ele realizou era muito boa. Então, a criação do homem e da mulher é o ápice de toda a criação. Todas as coisas foram criadas, têm o seu valor, têm a sua importância, mas Deus, quando cria o homem e a mulher, Deus o cria à sua imagem e semelhança. Então, estamos aqui falando de uma dignidade muito maior do que qualquer outra coisa. Aqui já é um aspecto muito importante que as Sagradas Escrituras nos ensinam. O nosso valor enquanto pessoa, né? O meu valor enquanto pessoa, o seu valor enquanto pessoa. Também no relato do capítulo 1, Deus pede ao homem para que eles multipliquem, né? O homem e a mulher precisam se unir. Então, aqui a gente já consegue perceber que não existe nenhum problema, no caso aqui, ou nenhuma distorção sobre a dimensão sexual. Sexo não é, na verdade, algo que Deus abomina, algo que é ruim, que não tem importância, que não tem valor. Pelo contrário, Deus nos fez sexuados. Eu sou homem e eu tenho um corpo de homem. Tem algumas irmãs que estão participando desse momento conosco, elas têm um corpo de mulher. O corpo, e no caso, todos nós, a nossa fisionomia já diz muito, né? A nossa fisionomia, na verdade, ela expressa muito quem eu sou. Porém, para além dela, né, além dessa realidade biológica, Deus me constituiu na totalidade quem eu sou. E eu sou homem, né? Então, já que quero dizer para vocês que hoje nós estamos vendo muitas distorções, principalmente na realidade de vocês, que é uma geração nova. A gente vai vendo muitas distorções relacionadas à sexualidade, né? Muitas vezes se passa uma imagem muito distorcida sobre a sexualidade. Às vezes falam que a igreja não valoriza a sexualidade, mas, pelo contrário, a igreja não só valoriza a sexualidade, como a igreja abençoa a união conjugal, né? Então, a igreja reconhece o valor da sexualidade a ponto de abençoar o matrimônio.
E o matrimônio só é válido, preste atenção nisso, para a gente compreender bem o valor da sexualidade, o matrimônio só é válido quando acontece o ato sexual, né? No caso, o ato conjugal do homem com a sua esposa, né? O ato conjugal daquelas duas pessoas que se uniram em matrimônio. Se elas não se unirem no ato conjugal, aquele matrimônio não aconteceu. Só para que vocês tenham um entendimento do que de fato é a sexualidade na visão católica cristã correta, né? Então, a sexualidade a igreja sempre valorizou, o matrimônio é belo, sempre foi belo, né? Agora, é claro que a igreja vai combater toda espécie de distorção acerca da sexualidade, porque o papel da igreja é apresentar a sexualidade dentro do projeto de Deus, tá certo? Então, o que é que acontece? Eu falei aqui da imagem e semelhança que os nossos primeiros pais e nós também temos de Deus, assim como os nossos primeiros pais, nós fomos criados para nos relacionar. Aprendamos que relacionar-nos não significa simplesmente termos atos sexuais, entende? Então, eu, como padre, preciso me relacionar com as mulheres, porque a visão da mulher me complementa. Dá para entender isso? Estão compreendendo isso? A mulher me complementa, porque ela é diferente de mim, ela é semelhante a mim, no que diz respeito à sua dignidade, mas ela, ao mesmo tempo, é diferente de mim e me complementa com o seu gênio, o seu jeito de ser. Assim, é o homem na sua relação com a mulher e assim a mulher na sua relação com o homem. Então, há uma complementariedade no sentido dos seus aspectos constitutivos, tá certo? Homem e mulher se complementam, né? Por isso que é belo quando a gente aprende a conviver com as pessoas sem buscar gratificações, sem querer simplesmente se aproximar dessas pessoas para que elas possam nos gratificar sexualmente, né? Então, isso é fora da vontade de Deus, né? Está fora do projeto de Deus. No segundo capítulo da criação, a gente vai entender o segundo capítulo da criação nessa relação com o capítulo 3 inteiro e o início do capítulo 4. Logo ali nos primeiros versículos do capítulo 4. Acredito que a partir do versículo 1, até o versículo 1. Então, do capítulo 2 até o capítulo 4, versículo 1, você vai pegar todo esse texto para a gente compreender bem o que o relato vai nos explicar. Esse relato da criação do capítulo 2, na verdade, ele é o primeiro a ser escrito, tá certo? Então, o segundo relato foi o primeiro a ser escrito, e o primeiro relato foi o segundo a ser escrito. Por isso que você percebe que a linguagem é diferente. Os textos são diferentes, têm aspectos diferentes. A proposta que os autores bíblicos utilizam para explicar o texto, a proposta é completamente distinta, né? Então, são escolas distintas que escrevem esse capítulo, só para a gente compreender bem, tá certo? E você vai perceber que no capítulo 2, o homem, ele se relaciona com Deus. Em momento nenhum a gente escuta, no capítulo 1, o homem no seu aspecto psicológico. O homem não fala, o homem não se expressa com o Criador. Do capítulo 2, a gente vê que existe diálogo. Existe um diálogo entre o homem e Deus, entre o homem e a mulher, entre Deus e a mulher. Então, existe ali um diálogo importante para a gente compreender. Então, no início do texto, o que vai acontecer? Deus cria o homem. Deus criou todas as outras coisas e o homem vai dar o nome a todas as coisas, mas ele vai se sentir solitário diante das coisas que foram criadas até então. Então, o homem se sente só. Aquilo ali, existe uma explicação bem simples para a gente compreender, porque quando nós falamos aqui nós falamos da criação dos animais, da criação dos vegetais, enfim, quando a gente percebe
a criação de todas as coisas que Deus faz, o animal, no caso, é instintivo. E no caso, né, das plantas, né, da parte da fauna, nós estamos falando de uma coisa, né? Estamos falando de uma coisa. Então, existe essa diferença aqui, né? Instintivo os animais. Porém, o homem se sente só, porque o homem não se assemelha aos animais. Por isso, vendo a solidão do homem na criação, o que Deus faz? Quando Deus vê que o homem se sente só na criação, Deus Deus faz o homem dormir, faz com que o homem tenha um verdadeiro torpor, o homem adormece, e o homem, em um sono profundo, Deus vai tirar da metade do homem, da costela do homem, a mulher, e somente depois o homem desperta, depois da criação da mulher. Duas coisas importantes aqui nesse texto, nesses versículos. Primeiro, que o homem não participa da criação da mulher. Foi Deus mesmo que criou a mulher. Então, o homem não tem uma participação, o homem estava dormindo. Então, o homem não participa da criação da mulher. Segundo, que a mulher é retirada da metade do homem, mostrando a sua dignidade. A mulher é semelhante ao homem. Então, não existe diferença a nível de dignidade. A dignidade é a mesma. Homem e mulher são pessoas humanas. Homem e mulher são criados por Deus. Homem e mulher têm a mesma dignidade diante de Deus. Tá certo? Porém, aqui existe um detalhe, né, importante, né? Se a gente está falando que eles são iguais em dignidade, eles foram criados diferentes para se complementarem. Por isso que aqui a gente está falando também da corporeidade. Homem e mulher foram criados para se complementarem, tá certo? Vocês estão entendendo até agora? Sim ou não? Abre aí o microfone, o áudio está bom, está tudo super tranquilo. Pode abrir o microfone e dizer. Tá ótimo, padre. Tudo tranquilo. Graças a Deus. Então, vamos dar mais um passo. Falamos da criação. Depois da criação, o que acontece no capítulo 3? Depois da criação, o homem foi criado por Deus, criado para viver uma aliança com ele, como nós bem sabemos, a imagem e semelhança de Deus. O homem, ele é racional, portanto, todas as coisas foram criadas, né? Os animais foram criados. Os animais são instintivos. Os animais não são capazes de relação. Mas o homem é semelhante a Deus porque o homem é capaz de relação. O homem se relaciona com o Criador e também com as coisas que foram criadas, no caso, com a mulher. O homem sabe que existe. É interessante que os animais, eles são diferentes de nós porque eles não têm consciência que existem. Eles existem, mas não têm consciência que existem. Nós temos consciência que existimos. Então, somos diferentes. E o que acontece? Os nossos primeiros pais, eles receberam graças particulares da parte de Deus, que somente uma criatura na terra, que foi Maria, recebeu posteriormente, né? Então, nossos primeiros pais foram criados em estado de justiça e santidade original. Então, foram criados imortais, o que nós chamamos de dons préternaturais, né? Eles tinham uns dons préternaturais. Receberam da parte de Deus esses dons. O que é que aconteceu depois? O relato do capítulo 3 vai falar sobre isso. A serpente se aproxima da mulher e propõe à mulher para que ela e o seu esposo, né, o homem, se alimentem de uma árvore que Deus tinha orientado que eles não poderiam se alimentar daquela árvore, do fruto daquela árvore. Então, o que é que aconteceu? Deus tinha colocado o homem ali no jardim, naquele espaço maravilhoso, belo, criado o homem para a felicidade, ele estava realizado em Deus, realizado na sua relação com a mulher, viviam
né, a dimensão sexual normalmente, porque, na verdade, o problema, e às vezes a gente acha que os nossos primeiros pais, eles não viviam essa dimensão. Pelo contrário, como nós vimos no primeiro capítulo, o sexo era uma realidade dentro do projeto de Deus para os nossos primeiros pais. Então, o problema não era o sexo. Mas o que é que aconteceu? O problema é que, depois que os nossos primeiros pais comeram do fruto dessa árvore, a partir daquele momento, eles perderam todas as graças recebidas da parte de Deus. Então, perderam os dons preternaturais, passaram a ser mortais, perderam também a pureza interior. Então, o que é que acontece? No primeiro momento, o homem olhava para a mulher, e a gente, lendo o texto do capítulo 3, a gente vai entender que mulher e homem estavam nus. Mulher e homem estavam nus. O que é que aconteceu depois da queda? Os olhos deles se abriram, e a partir daquele momento, o homem olhava para a mulher e não via simplesmente a mulher na sua dignidade. A mulher olhava para o homem e não via a dignidade do homem. Agora eles passaram a reduzir um ao outro ao aspecto genital. Então, a partir de agora, o olhar deles deixa de ser o olhar do Criador, o olhar que eles receberam ao serem criados, que viam a pureza, a santidade um do outro, o valor até mesmo do corpo, o valor da sexualidade. A partir do pecado, tudo se desordenou. Em outras palavras, na criação do homem, o espírito do homem e o corpo estavam em uma profunda harmonia. Com o pecado, rompeu essa harmonia. O homem e a mulher agora trazem uma profunda desarmonia interior. É o que nós chamamos de, se a gente dá um salto agora do capítulo 3, lá para o Novo Testamento, no capítulo 5 de Mateus, no Sermão da Montanha, se a gente dá esse salto, a gente vai perceber que, a partir de agora, o que acontece? Lá no capítulo 5 de Mateus, nós vamos perceber que Jesus fala que o homem não pode olhar para uma mulher com um olhar libidinoso, com um olhar luxurioso, e assim também a mulher na relação com o homem, porque esse olhar luxurioso já se constitui adultério. Dá para entender isso? Então, o que é o adultério? O adultério a gente sabe muito bem o que é, né? Acredito que todos vocês que estão aí sabem o que é o adultério. Eu quero fazer essa pergunta agora para vocês, para ver realmente se vocês estão conhecendo a doutrina católica, se vocês sabem, de fato, o que a doutrina católica fala sobre o adultério. O que é o adultério? Alguém abre o microfone e me diz. O que é o adultério? A Gabriela Lobo até saiu para não responder. Ela vai voltar depois que passar esse momento, né? Alguém saberia me dizer o que é o adultério? Os pastores que estão aí. Quem são os pastores que estão aí? Pode falar. Quem quiser falar, pode falar. Padre, eu vou falar na minha visão, assim, do que eu entendo, né? O que eu acho que é. Eu creio que o adultério é quando você, de uma certa forma, você cobiça outra pessoa, sendo que você já é compromissado no seu matrimônio, no seu casamento. Eu creio que seja isso. Ou quando você acontece uma traição. Uma pergunta. Vou fazer uma pergunta para vocês, tá certo? Agora, a aula se tornou moral católica. Uma pergunta. No caso, se você é casado e você abre a internet e vê fotos de uma mulher nua, isso seria uma traição ao seu matrimônio?
Sim. Seria mesmo. E por que seria? É justamente o que Jesus está falando na passagem de Mateus 5. Mas aqui tem um detalhe interessante que o Papa acrescenta. O Papa São João Paulo II, partindo das palavras de Cristo, ele explica algo muito interessante. Que Jesus não está falando simplesmente do homem que olha para uma outra mulher e a deseja, sendo que ele tem alguém, né? Ele é casado, ele tem um vínculo. Jesus não está falando disso. Jesus está falando que todas as vezes que o homem olhar para uma mulher com olhar libidinoso, até mesmo o homem olhar para a sua esposa e reduzi-la ao aspecto sexual, isso é adultério. Veja que coisa interessante isso, né? Talvez a gente nunca pensasse dessa forma. Mas todas as vezes que a gente reduz o outro ao aspecto sexual, veja o que eu estou falando. Eu não estou falando da tendência natural que o homem tem, né? Não estou falando, porque nós somos visuais. Mas passa uma mulher bonita na sua frente. Normalmente você vai olhar para essa mulher que é bonita, que é atraente. Não estou dizendo que só o fato de você olhar para ela já se constitui um pecado. Mas se você olha para ela e começa a lhe alimentar aquele desejo desordenado, o seu olhar vai como que trazendo aquela mulher para dentro de você, o corpo daquela mulher para dentro de você, você vai alimentando isso na sua imaginação, aí sim é um pecado. Você a reduziu ao aspecto sexual. Dá para entender? Estou falando de simplesmente passar uma mulher bonita, você olhou, depois você desviou olhar e voltou a não alimentou aquele olhar tranquilo. Tá certo? Então, na verdade, por que isso acontece? Depois do pecado original, nós passamos a ser concupiscentes, né? Lembra que eu disse para vocês que nós não éramos, nós não tínhamos pecado, nós éramos, trazíamos a justiça e a santidade original. A justiça e a santidade original era presente na vida do homem. O homem não era, né, escravo dos pecados. Mas o que acontece? Depois do pecado original, o homem passa a ser concupiscente. O homem passa a ter a concupiscência do prazer, do poder e do possuir. Nós vamos encontrar isso mais fortemente explicado no Novo Testamento. Mas o homem agora, ele é concupiscente. Então, o homem tem que combater a desordem que existe dentro dele. Nós estamos em um grande combate. Jovens, entendam uma coisa. Você está em um grande combate. Você está num combate. E você precisa combater, tá certo? Não é ser um neurótico, não. Não estou falando que para você ser um neurótico, não. Porque tem jovem que parece até que é neurótico, né? Meu Deus do céu, veio um pensamento na cabeça, ele começa a se martirizar. Calma, né? Porque a tentação existe. E quem disse que essa tentação foi você que colocou na tua cabeça? A tentação existe, né? O que a gente tem que fazer é o quê? Com muita tranquilidade, saber lidar com as tentações que existem em nós. Não é ficar neurótico. Porque se ficar neurótico é capaz de surtar, né? Se ficar neurótico, se ficar com essa neura, meu Deus do céu, aí pega um cinto e começa a se flagelar. Começa a se flagelar, nada disso. Você não precisa disso, tá certo? O que você precisa a cada dia ir deixando Deus ordenar os seus afetos. O que você precisa, depender das feridas que você traz. Talvez a gente tenha feridas porque vivemos experiências muito profundas na dimensão afetiva sexual. É ferido porque não teve a presença próxima do pai. É ferido porque não teve uma experiência boa nem do pai nem da mãe, porque não teve a segurança. Então, existem diversas situações, e as feridas também que a gente foi vivendo ao longo da nossa história, né? Então, existem feridas, e a gente precisa o quê? Permitir que Deus cure as nossas feridas. Por isso que a teologia do corpo é maravilhosa, porque quando a gente começa a aprofundar a teologia do corpo, a gente vai perceber que o meu corpo, ele foi criado por Deus, apesar das fraquezas e dos pecados que
ao longo da minha história, por causa dos pecados, eu fui adquirindo, Jesus deu a vida na cruz e o seu sangue foi derramado para me salvar. E aqui existe um detalhe interessante da patrística dos padres da igreja. Os padres da igreja dizem, os padres da igreja, vocês sabem que são os padres da igreja, né? Vocês sabem, né? Balança a cabeça aí para afirmar para mim que você sabe o que são os padres da igreja. Os padres da igreja não é o senhor, não? Não sou eu, não. Os padres da igreja são os padres ali do século II ao século VII, no início do cristianismo, que escreveram documentos importantíssimos, né? Então, aí, Santo Agostinho, como nós conhecemos, Santo Ambrósio, tantos padres do Oriente, né, do Ocidente. Então, é interessante a gente conhecer esses padres da igreja. Então, é muito interessante que eles diziam o seguinte: aquilo que não foi redimido, ou melhor, aquilo que não foi assumido, não foi redimido. Jesus assumiu tudo, inclusive assumiu uma sexualidade. Ele assumiu a nossa sexualidade, né? Ele se fez homem, assumiu a nossa sexualidade e redimiu a nossa sexualidade.